Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta segunda-feira das oitavas da Páscoa. Então, durante toda essa semana, é como se fosse o domingo. Precisamos renovar a nossa esperança de crer num ressuscitado que passou pela cruz. Desejo a cada um de vocês uma santa, uma abençoada, uma feliz Páscoa. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 15. Mateus capítulo 28, do versículo 8 até o versículo 15, que diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande quantia, uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis, os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos iniciando mais uma semana. Nada de tristeza, nada de desânimo, nada de deixar o coração ser contaminado pelos sofrimentos, pelas dores da vida. Por quê? Porque nós acreditamos no Deus que tudo pode. Hoje as mulheres vão correndo do túmulo e Jesus vai ao encontro delas. Que gesto bonito, né? Jesus que aparece para as mulheres, tão discriminadas na época de Jesus, ainda hoje, né? Mas na época de Jesus ainda mais. E ele aparece ressuscitado para elas, com a palavra de ânimo. Não, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam temer. Vão lá, digam aos meus irmãos que eles se dirijam para a Galiléia. Lá eles vão me ver. Então Jesus que se apresenta glorioso para tirar o medo dos seus corações. Porque é muito interessante, tem um detalhe no Evangelho de São Mateus hoje que diz assim: Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Às vezes a nossa vida cristã é um pouco desse misto, né? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas queridas, né, dentro do carro. Eu dizia que para nós sacerdotes, a gente precisa ter uma força interior, uma espiritualidade muito aguçada, para poder lidar com os momentos. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava numa festa de casamento de um amigo meu e assim que terminou a festa de casamento, eu fui para o velório do pai de um outro amigo. E eu ficava pensando, meu Deus, na mesma proporção que eu me alegro aqui com esse casamento, com esse casal tão querido, eu preciso também agora ter sensibilidade, chorar com esse outro amigo que perdeu o pai. Então é esse misto de dor e de alegria. Eu me lembro também uma vez que eu estava indo para um casamento e eu soube da triste notícia do falecimento de um padre muito amigo meu. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou assistir esse casamento com essa dor no meu coração? Não vou estragar a festa daqueles noivos. Sabe, então às vezes a gente vive nesse misto mesmo. A gente se alegra,
mas ao mesmo tempo a gente passa por momentos de dores, de sofrimento, de angústia. Isso era o que estava no coração daquelas mulheres. Era um misto de medo e alegria, mas elas estavam correndo, elas estavam querendo ir anunciar. E quando a gente se encontra assim, Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem nos encontrar. Ele vem transmitir para o nosso coração força, fé e esperança. Ele vem nos dar uma palavra que nos anima e nos reanima na nossa caminhada de fé. Sim, Jesus vai ao seu encontro. Jesus está indo aonde você está para tirar do seu coração as angústias, os medos e encher o teu coração de uma santa alegria. Alegria que vem dele mesmo, do ressuscitado que passou pela cruz. A segunda parte do evangelho de hoje mostra o modo como as autoridades religiosas da época de Jesus tentaram resolver a questão da ressurreição. Os soldados foram dizer, olha, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, né? Não está lá. E agora? Diz que as autoridades religiosas deram uma boa quantia em dinheiro, dizendo que, enquanto eles dormiam, os discípulos foram lá e roubaram o corpo do mestre. Vem cá. Se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os discípulos que foram lá roubar o corpo do mestre? E se eles estavam acordados, por que não impediram? Tem um ditado que diz, né? Mentira tem perna curta. E vocês acham, meus irmãos e minhas irmãs, que uma mentira iria perdurar durante 2000 anos? 2000 anos de história, uma mentira iria se sustentar? Claro que não. Uma vez eu assisti uma série Em Nome da Rosa, a partir da obra, né, de um grande autor da literatura universal, Humberto Eco. E tinha uma frase que me tocou muito, né, me prendeu muito a atenção. Dizia que tem 3 coisas que vão aparecer sempre: o sol, a lua e a verdade. O sol, a lua e a verdade. Então não tinha como uma mentira que tem perna curta, né, se sustentar durante tanto tempo. E outro detalhe muito importante, gente: quem foi colocado para tomar conta do túmulo de Jesus era uma esquadra do Império Romano. É como se fosse, sei lá, hoje o BOPE, o Raio, era como se fossem os mais, né? Era chamados de leopardos, porque eles eram os mais duros, os mais ferozes, os mais, né? Aqueles pobres pescadores, aqueles homens fracos, iriam combater essa grande esquadra de soldados para poder roubar o corpo de Jesus. Não tem senso, não tem cabimento essa mentira. Não tem como, não existe como. Ah, estavam dormindo. Então por que disseram que foram os discípulos que roubaram o corpo? Se vocês estavam dormindo, como é que vocês sabem disso? E se estavam acordados, por que deixaram? Entendeu? Então, a gente não pode provar a ressurreição cientificamente. E mesmo se a gente pudesse fazer isso, não precisava de fé, né? Porque para acreditar na ressurreição é preciso ter fé. E Jesus diz, bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Mas nós temos os sinais do ressuscitado, os sinais da ressurreição, o túmulo vazio. Jesus que vem e enche o nosso coração de uma santa esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, podemos proclamar com alegria e felicidade: Jesus ressuscitou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Feliz Páscoa!